Olá, tudo bem? Nós, da Orquestra Jovem do Circuito das Águas, produzimos esse conteúdo para auxiliar os alunos e os demais interessados no estudo do instrumento à distância. Para ver esse e os outros vídeos, acessem o nosso canal da orquestra, Orquestra Jovem Circuito das Águas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das propriedades do som, a intensidade. O que é a intensidade? A intensidade é a propriedade do som que fala pra gente se o som é mais forte ou se ele é mais fraco. É o volume em que esse som é realizado, o volume que esse som é reproduzido. E a gente pode perceber a diferença de mais forte e mais fraco. Por exemplo, no piano, se eu for tocar um som forte, é um som que vai sair bem alto, né? E agora se eu for tocar um som bem fraco, é um som bem baixinho, né? Como se a gente tivesse mexido no botão de volume do piano, mas não é um botão de volume, é só a intensidade com que eu toco o instrumento e o volume com que esse som é reproduzido. E pra gente representar a intensidade que a gente vai tocar ou não no instrumento, na partitura, a gente tem alguns sinais que indicam isso pra gente. Esses sinais que indicam a intensidade que a gente tem que tocar na partitura, a gente chama de sinais de dinâmica. E dentre esses sinais de dinâmica, a gente tem alguns mais famosos, os que a gente mais usa, que são esses aqui. Esse F minúsculo, que a gente vai chamar de forte mesmo, que é quando a gente toca uma nota forte. Esse aqui, esse MF minúsculo, que a gente chama de mesoforte ou meio forte, que é quando a gente toca um pouco menos que forte. A gente normalmente fala que o mesoforte é aquela dinâmica que a gente toca sem pensar. Quando a gente pega o instrumento e começa a tocar sem pensar na intensidade, essa é a dinâmica que é o mesoforte. O mesopiano, ou meio piano, que é um pouquinho mais fraco que o mesoforte. Então é uma dinâmica que você vai ter que pensar um pouquinho menos. E o piano, que é a dinâmica mais fraca, não fraca, é a dinâmica que tem menos volume de todas aqui, dentre essas. Então, forte, mesoforte ou meio forte, mesopiano ou meio piano e o piano. Vamos ouvir cada uma dessas dinâmicas? O forte primeiro, mesoforte, mesopiano, piano. Diminui de pouquinho em pouquinho, né? Mas é uma coisa que vai diminuindo. Vou tocar agora o forte e o piano, as duas extremidades para vocês escutarem. O forte e o piano. Então, essa é a diferença de dinâmica, de intensidade entre esses sinais de dinâmica. Também existem esses sinais aqui. O fortíssimo, que é representado por esses dois Fs minúsculos, e o pianíssimo, que são os dois Ps minúsculos. Que significa, o fortíssimo ele é mais do que forte, ele é mais forte do que o forte mesmo, e o pianíssimo ele é mais piano do que o piano. Então são dois sinais de dinâmica que representam as extremidades das intensidades que a gente pode tocar. E esses são alguns dos sinais, existem alguns outros sinais de dinâmica que podem aparecer, mas esses são os mais básicos. Então, essa é a intensidade, se o som, o que é reproduzido, o que você escuta é mais forte ou mais fraco. E o exercício para essa semana sobre intensidade é você reproduzir no seu próprio instrumento as dinâmicas forte, mesoforte, piano e piano. Pode reproduzir no seu próprio instrumento do jeito que você preferir. Pode ser tocando com um arco, tocando com pizzicato ou batendo na madeira, do jeito que você achar mais divertido e pode explorar diferentes jeitos. Então, reproduzir essas 4 dinâmicas, essas 4 intensidades no próprio instrumento. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.